Um teólogo protestante, já no início do século XX, chamado Harnack. Esse teólogo protestante, ele já tinha compreendido isso. E disse com toda clareza que nós não podíamos e não devíamos colocar toda a nossa fé no Cristo. Não. O que importa é que o Jesus histórico pregou Deus como Pai. Vejam só o que esse teólogo protestante diz. E é exatamente isso que nós vemos, desgraçadamente, dentro da Igreja Católica e em tantas igrejas protestantes liberais. Não, vejam, é que aqui no Brasil nós estamos acostumados com essas igrejas protestantes clássicas, né? Os pentecostais, etc. Mas esse povo são muito bonzinhos, mas eles não estudam, entende? Esse povo não estuda. Mas se você for pegar os protestantes mais estudiosos, os luteranos, sobretudo, vocês vão encontrar esse pensamento. E dentro da Igreja Católica também. Você encontra esse tipo de pensamento. Qual é o pensamento? O pensamento é exatamente este. Nós devemos buscar o Jesus histórico do jeitinho que eu ensinei para vocês na semana passada. Eu abro o livro dos Evangelhos e vou tirando pedaços que eu acho que são históricos. Então isso aqui é Jesus histórico. Essa outra coisa aqui foi acrescentada pela comunidade primitiva. Então é necessário nós seguirmos o Jesus histórico e não o Cristo da fé. Então o que é que o Jesus histórico faz? E o que é que o Jesus histórico diz? Vejam só, se vocês forem ver, dizem esses teólogos protestantes liberais, Jesus pregava o reino de Deus. Aí Jesus morreu e a igreja começa a pregar quem? Jesus. Essa é a traição de Jesus, dizem eles. Se você quer seguir Jesus, você precisa pregar o reino de Deus, não Jesus. Porque Jesus não pregava Jesus. Jesus pregava o reino. E a igreja traiu Jesus porque começou a pregar Jesus. Olha o raciocínio desses senhores. E isso tudo está acontecendo dentro da Igreja Católica, meus irmãos. Não nasceu na Igreja Católica, mas está na Igreja Católica. Jesus então tornou-se politicamente incorreto. Por quê? Porque é Jesus quem divide as pessoas. É Jesus quem divide as pessoas entre cristãos e não cristãos. E é a concepção e o pensamento a respeito de Jesus que divide as igrejas. Mas se nós deixarmos Jesus de lado e começarmos a pregar aquilo que Jesus pregava, ou seja, que Deus é nosso Pai e que nós todos somos irmãos, pronto, está aí a unidade. Está aí a felicidade de podermos unir todas as religiões, porque todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então esta coisa de dizer que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, é politicamente incorreto, é inadequado. Nós não devemos dizer que Jesus é o Filho de Deus. Entenderam como é que esse pessoal pensa? Eles pensam assim. Portanto, muitos teólogos, católicos e protestantes, esses teólogos modernos, se tornaram os maiores inimigos de Jesus. Pausa para um exemplo. Eu ouvi uma vez uma palestra de um bispo. Bispo da Igreja Católica. Lá na Lua. Não é o nosso bispo aqui não, tá? Um bispo lá da Lua.
o bispo foi capaz de fazer uma palestra de 1h30 e não pronunciou sequer uma vez a palavra Jesus. E mesmo quando pronunciam, muitos padres e bispos pronunciam a palavra Jesus como modelo, como exemplo, mas não como Deus que deve ser adorado, como Salvador. Entendem isso? Esta é a mentalidade do pluralismo religioso. Outro bispo, lá na Lua, aconteceu que houve uma palestra, uma assembleia de bispos e leigos e leigas e todo mundo lá. E essa assembleia, então, tinha que fazer uma declaração, uma dessas declarações públicas para serem publicadas em jornais, etc. Que depois ninguém lê, né? Mas, então, no meio dessa declaração, o que é que eles disseram? Era uma profissão de fé. Eles diziam assim: nós cremos em Deus, nosso Pai, nosso Salvador e Criador, e etc e tal, e falaram de Deus Pai. Lá pela Santa dizendo, nós também cremos em Jesus, que passou nesse mundo fazendo bem, nosso irmão, nosso companheiro, e acreditamos na sua causa, na causa do reino de Deus, etc. Tudo bem. E aí foi para frente. Acontece que no meio dessa assembleia estava uma aluna minha. Essa aluna levantou a mãozinha, ingênua, e disse, gente, está dizendo aí, creio em Deus Pai Salvador. Não era melhor se a gente colocasse lá, creio em Jesus Salvador? Parênteses teológico. Todas as 3 pessoas da Santíssima Trindade são salvadoras, merecem o título de Salvador. Mas, por apropriação, a gente costuma chamar Jesus de Salvador. Deus Pai de Criador, Deus Filho de Salvador e o Espírito Santo de Santificador. Isso é uma apropriação, embora as 3 pessoas sejam criadoras, salvadoras e santificadoras. Está claro? Essa seria a resposta. Mas um ilustre senhor bispo se levanta, vai ao microfone e diz, não é possível. Por quê? Porque se nós chamarmos Jesus de Salvador, nós estamos excluindo os nossos irmãos negros que não creem em Jesus, os nossos irmãos índios que não creem em Jesus, e nós não podemos fazer isso. Isso é uma coisa que já foi longamente discutida, isso já é para nós muito claro e evidente. Não podemos chamar Jesus de Salvador. Durma com um barulho desses. Isso é um bispo, gente. Isso é um bispo. Entenderam o nível da demência na qual nós entramos? Jesus tornou-se politicamente incorreto. O padre Joseph Ratzinger já denunciava isto no final da década de 60. Já denunciava isso no final da década de 60, quando ele escreveu o seu livro Introdução ao Cristianismo. Ele expôs o pensamento de Harnack e disse, estão vendo? Jesus tornou-se, não usou essas palavras, mas para dizer politicamente incorreto. Ou seja, Jesus tornou-se inconveniente, porque Jesus divide. E o padre Joseph Ratzinger não mudou de ideia. Tem gente que o acusa de ter mudado de ideia, mas ele não mudou de ideia. Ele continuou fiel à sua fé cristã. E quando chegou a cardeal, não é? Por ocasião do grande jubileu do ano 2000, então se preparou para o jubileu, a grande declaração, maravilhosa declaração chamada Dominus Jesus, uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé.
que fez com que o cardeal Ratzinger, na ocasião, fosse chamado de intolerante, de nazista, de tudo quanto é tipo de acusação. Por quê? O próprio nome da declaração, Dominus Jesus, queria defender o quê? Defender a divindade de Jesus e defender que Ele é o único caminho da salvação.